Prezados estudantes da disciplina de Química Aplicada no curso de Farmácia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver acompanhando. Cada um pode acompanhar no seu tempo durante esse período, né, já que a gente está lançando mão de videoaulas, não é verdade? Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos trabalhar hoje na solução da lista de exercícios da primeira parte que a gente deu na semana passada, sobre funções orgânicas oxigenadas, os álcoois, os fenóis, os éteres, os aldeídos e as cetonas, tudo bem? A isso eu selecionei alguns exercícios, entre todos que a gente precisava trabalhar, e nesses exercícios, muitos alunos tiveram dúvidas, vieram me procurar esse final de semana. Como eu falei, o espaço todo está aberto no Google Classroom, por e-mail, por WhatsApp até, todos os espaços estão abertos, todos os canais estão abertos para que todo mundo possa tirar dúvidas, para que a gente não interrompa o nosso processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, selecionei alguns exercícios que a gente vai trabalhar nessa videoaula de hoje, ó. O primeiro deles está relacionado à questão 1, que pedia o quê? Dadas as fórmulas estruturais dos álcoois descritas a seguir, classificar o álcool quanto a quantidade de hidroxila, se esse álcool é um monol, um diol, um triol, quanto a cadeia carbônica, se é um álcool alifático, saturado, insaturado ou aromático, e quanto à posição da hidroxila na cadeia, se é um álcool primário, secundário ou terciário. E, finalmente, dá o nome de cada um desses compostos. Eu vou começar, pessoal, aqui, ó, pelo item B. Vou colocar aqui a fórmula estrutural no quadro e a gente vai resolver a classificação e o nome desse álcool aí, beleza? Beleza, pessoal, coloquei aqui a fórmula estrutural desse cara que vocês estão vendo e a gente vai classificar e dar o nome deles. Vou ampliar aqui a tela da solução do exercício, está bem aqui, bem no meio, ó. Qual é a classificação desse cara aqui, ó? Primeiro, é um álcool porque, ó, a hidroxila aqui, ó, é um álcool. Segundo, a cadeia, ó, é aberta, então é um álcool alifático. Quantas hidroxilas tem? Uma. Então é um monol. E essa hidroxila está pendurada onde? Está pendurada aqui num carbono que faz ligação com outros dois átomos de carbono. Portanto, é um álcool secundário. Como é que vai ficar a classificação dessa molécula? A gente está falando de um álcool. Um álcool alifático, porque é de cadeia aberta. Ele é saturado, porque as ligações entre os átomos de carbono são todas ligações simples. Ele é secundário, porque o carbono em que a hidroxila está ligada é um carbono secundário, e ele é um monol, porque só tem uma hidroxila, beleza? Entendida a classificação do álcool, vamos partir para o nome. Primeira coisa que a gente faz quando tem que identificar o nome, todo mundo sabe, é identificar a cadeia carbônica. Então, está aqui a cadeia carbônica principal. Depois disso, nós temos que numerar essa cadeia carbônica. E aí, a numeração começa daqui, da esquerda, ou vai começar aqui da direita? Bom, sempre a numeração tem que começar de onde? Tem que começar mais próximo da função orgânica, ou seja, da hidroxila. Então, a gente tem que começar daqui, ó, da esquerda. Então, vai ficar
carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Como a gente está vendo, tem uma cadeia carbônica principal e tem uma ramificação aqui, né? Beleza. Pronto. A gente já sabe que é a cadeia carbônica principal, vamos dar um nome. Então tem 5 átomos de carbono, então o prefixo é pente, né? Só tem ligações simples entre os átomos de carbono, então o prefixo é an. E, como a gente está falando de um álcool, cuja hidroxila está pendurada no carbono 2, o sufixo vai ser 2-ol. Beleza? Pentan 2-ol. Esse é o nome da cadeia carbônica principal. E da ramificação? Bom, a gente tem uma ramificação metil pendurada no carbono 4. Portanto, vai ficar 4-metil antes do nome da cadeia carbônica principal. Logo, a gente está falando do 4-metil pentan 2-ol. Está respondido, então, o item B da questão 1. Beleza, pessoal? É o 4-metil pentan 2-ol. Muito simples, você segue o passo a passo para dar o nome. Em relação à classificação, por que é alifático? Porque é cadeia aberta. Por que é saturado? As ligações entre os átomos de carbono são todas ligações simples. Por que é secundário? Porque aqui, como a gente está vendo, a hidroxila está pendurada no carbono secundário. E por que um monol? Porque só tem uma hidroxila. Em relação ao nome, mesmas regras de nomenclatura que a gente tem visto até agora. Beleza? Então, vou diminuir aqui o quadro para a gente olhar agora o item B, que gerou muita dúvida, é muito semelhante com o item G, tá? O pessoal teve muita dúvida, acabou confundindo muito na nomenclatura e na classificação dessa molécula aí. Eu vou desenhar aqui no quadro a molécula, enquanto isso vocês dão uma olhada aí para ver como que é o aspecto dela, tá? Vocês estão vendo? Tem uma hidroxila pendurada numa cadeia e nessa cadeia tem uma ligação dupla entre átomos de carbono. Vou afastar um pouco aqui o quadro para todo mundo enxergar melhor. Então a cadeia é um pouco longa. E agora vamos mostrar como é que fica a classificação e a nomenclatura desse cara. Ó. Bom, a gente sabe que é um álcool porque aqui é hidroxila, né? Então a gente está falando dessa substância como um álcool, né? É um álcool alifático, porque a cadeia é aberta. É um álcool insaturado, porque está aqui a ligação dupla. Então é alifático e insaturado. Gente, qual é a diferença de um álcool insaturado para um enol? Muita gente olhou para cá, aqui para a ligação dupla da cadeia carbônica e achou que a classificação disso aqui não era um álcool, era de um enol. Não é isso. Se vocês olharem aqui, ó, o carbono em que a hidroxila está pendurada só faz ligações simples. Ó, ligação simples com um, ligação simples com outro carbono. Portanto, a gente está falando de um álcool, tá? É um álcool alifático, porque é de cadeia aberta, e insaturado, porque nessa cadeia tem uma ligação dupla. Beleza? Não é um enol. Seria um enol se tivesse aqui, ó, uma ligação dupla aqui, ó. Aí sim, a hidroxila estaria pendurada no carbono insaturado. Mas não é o caso, beleza?
Entendido isso, continuando a classificação, é um álcool alifático, insaturado. Esse carbono em que a hidroxila está pendurada é um carbono secundário. E finalmente, como a gente só tem uma hidroxila, a gente classifica esse cara como monol, né? Monol ou monoálcool, tanto faz, beleza? Depois de classificar o álcool, a gente tem que identificar a cadeia carbônica principal para dar o nome, né? Então, vou aqui identificar a cadeia carbônica principal. E eu vou começar de onde a numeração? Vou começar aqui da esquerda ou aqui da direita? Bom, eu sempre tenho que começar do carbono mais próximo da função. A função está aqui, ó. E a hidroxila. Então, eu tenho que começar desse carbono aqui. Então, vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora, eu dou o nome da cadeia carbônica principal. Quantos carbonos ela tem? 6. Então, o prefixo é X. Como eu tenho uma ligação dupla, o infixo a gente sabe que é em, mas eu tenho que indicar a posição da ligação dupla. E onde está a posição da ligação dupla? Aqui, ó. Carbono 3. Então, vai ficar X, 3 em. E, finalmente, eu dou o sufixo, que para um álcool é ol, pendurado a hidroxila no carbono 2. Então, vai ficar 2ol. Logo, a gente tem aí o X, 3 em 2ol. Esse que é o nome desse álcool, beleza? Vocês estão vendo, também muito simples, mas sempre enxergando a definição, os critérios de classificação e o passo a passo que a gente viu para dar a nomenclatura dessa substância. Como vocês estão vendo, mesmo à distância, nós não perdemos 1 minuto de aula à distância. Por quê? Nomenclatura, onde que a gente aprendeu? Nas aulas de hidrocarbonetos. Esse passo a passo de identificar a cadeia principal, numerar e indicar a posição da ligação dupla, tudo isso a gente viu naquela parte. A gente perdeu tempo vendo a definição de álcool? Não, porque a partir dessa definição de álcool, é aquela substância em que este cara aqui, ó, a hidroxila está pendurada num carbono saturado, a gente consegue diferenciar o álcool de um enol. E a gente consegue classificar o álcool também. Ou seja, não perdemos tempo com nada, vamos continuar todo mundo seguindo o passo a passo que a gente viu até agora, em cada uma dessas videoaulas, que dá para resolver todos os exercícios e dá para progredir muito na parte de química orgânica. Beleza? Então, entendido isso, vou reduzir aqui o quadro para resolver outros exercícios. Tudo bem? Vamos agora olhar, vou ver aqui no meu controle, o item F. Também, pessoal, teve um pouco de dificuldade aqui. Estou apontando agora aqui, ó. Esse aqui é o item F da questão 1. Vou desenhar a fórmula estrutural aqui no quadro e vamos ver como é que vai ficar, tá? Item F. Beleza, desenhar aqui a fórmula estrutural, vou expandir aqui o quadro para todo mundo ver como é que a gente vai classificar e nomear esse álcool, tá? Então tá aqui o quadro.
primeiro vamos classificar esse álcool, tá? Como a gente está vendo, é um álcool? É. Por quê? Essa hidroxila aqui está pendurada num carbono saturado. A outra hidroxila está pendurada num carbono saturado também. Portanto, a gente está falando de um álcool. É um álcool. Como vocês estão vendo, de cadeia aberta. Portanto, é um álcool alifático. Só tem ligações simples na cadeia, portanto, é um álcool saturado. Os carbonos em que as hidroxilas estão penduradas são carbonos secundários, portanto, é um álcool secundário. Finalmente, como a gente tem não uma, mas duas hidroxilas, a gente classifica esse cara como um diol, né? Ou um diálcool, né? Beleza, classificamos o álcool. O que a gente precisa fazer? Dar um nome. O primeiro passo é identificar a cadeia carbônica principal, que é essa aqui da horizontal, né? E a gente vai numerar a partir da onde? Bom, se a gente numerar aqui da esquerda para a direita, a hidroxila vai ficar no carbono 2. Essa primeira hidroxila aqui. Se a gente numerar da direita para a esquerda, a hidroxila vai ficar no carbono 2 também. Então não faz diferença, né? Então vamos numerar da esquerda para a direita. Beleza, numeramos. O que a gente faz? Dá o nome da cadeia. A cadeia tem 5 carbonos, então o prefixo é pente. A cadeia só tem ligações simples, então o infixo é an. E as hidroxilas estão penduradas nos carbonos 2 e 4. Então, antes de dar o sufixo, eu escrevo 2 e 4. E aí, o sufixo para álcool é ol, né? Só que a gente está falando, olha aqui, ó, do que? Ó? Um diol. Ou seja, tem 2 hidroxilas, então tem que colocar diol aqui, ó, para indicar que tem 2 hidroxilas, beleza? Então, eu não estou falando do pentano 2,4-ol, tá? É o pentano 2,4-diol. Para deixar claro que tem 2 hidroxilas, uma no carbono 2, outra no carbono 4. Beleza? Esse é o nome, como vocês estão vendo, também é muito simples de resolver. Vamos agora para outro exercício selecionado. É o item G, tá aqui. Na verdade, o item G não vou fazer porque a ideia dele é semelhante à do item D, em que a gente tem aqui uma ligação dupla, né? Aqui é a mesma coisa. Tem ligação dupla? Tem. Mas o carbono que está ligado na hidroxila é um carbono saturado. Então não faz diferença, a gente continua tendo um álcool, beleza? Então vou passar agora para a questão 2, beleza? Questão 2, que pede para dar o nome dos seguintes fenóis. Eu vou resolver o item B, beleza? E aí, quem conseguir entender o item B, consegue entender qualquer outro item. No item B, a gente tem aí, como vocês estão vendo, vou apontar aqui, ó, o anel aromático, que eu vou desenhar aqui. E a gente tem 2 ramificações nesse anel aromático. Uma hidroxila aqui embaixo
e do lado o grupo metil, né? Beleza. Vamos dar uma olhada agora como é que fica. Expandindo o quadro, aqui, né? Tem o núcleo aromático, a hidroxila e o grupo metil, certo? Então, a hidroxila pendurada no anel aromático indica pra gente que a gente tem um fenol aí, né? E como que a gente pode dar o nome dos fenóis que a gente viu? O nome dos fenóis a gente pode dar acrescentando o prefixo hidroxi, ou acrescentando o sufixo ol, né? Então, vamos dar os dois nomes para esse caso, tá? Primeira coisa, a gente tem que identificar a cadeia carbônica principal. Nesse caso, não tem dificuldade. A cadeia carbônica principal é esses carbonos que fecham o núcleo aromático. Beleza? Então, nós começamos a numerar de onde? Da posição da hidroxila, é claro, porque nós começamos a numerar do carbono mais próximo da função. Então, vai começar a numerar daqui. Beleza? Então, esse é o carbono 1. Aí você pergunta, poxa, eu sei que esse é o carbono 1, mas o carbono 2 eu vou fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário? Você vai fazer no sentido horário. Desculpa, no sentido anti-horário. Por quê? Porque aqui, se você fizer no sentido anti-horário, a outra ramificação vai ficar no carbono 2. E aí você vai ter uma numeração menor. Se você fizer isso no sentido horário, essa ramificação ficaria no carbono 6. Aí você teria o grupo funcional no carbono 1 e a ramificação no carbono 6. Fazendo aqui no anti-horário, você tem o grupo funcional no carbono 1 e a ramificação no carbono 2. Portanto, sempre, como a gente viu, a numeração tem que ser tal que os números sejam os menores possíveis também, né? Então a gente vai colocar aqui nesse sentido anti-horário, a numeração da cadeia. Beleza. A gente identificou a cadeia, a gente numerou a cadeia, né? Aí vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, né? O que a gente precisa fazer? Dar o nome do composto, né? A cadeia principal, a gente sabe que é o benzeno, o núcleo aromático, né? Benzeno. E a gente tem uma ramificação no carbono 2, e essa ramificação é o metil. Então a gente coloca 2-metil. Para indicar que isso aí é um fenol, a gente pode acrescentar o sufixo ol. Então a gente vai ter o 2-metil-benzenol. Beleza? Esse é um nome válido para esse composto. Outro nome válido que a gente tem é o seguinte. Se a gente for usar o prefixo hidroxi, como é que vai ficar? Mesma coisa, a gente vai colocar 2-metil, né? Que é a ramificação. E vamos usar o prefixo hidroxi. Hidroxi antes do nome da cadeia principal, que é o benzeno, né? Então a gente tem o 2-metil, hidroxi, benzeno. Beleza? Ou ainda, pessoal, quem estava ligado nas aulas de hidrocarbonetos, vimos que em hidrocarbonetos aromáticos a gente tinha o costume de, ao termos duas ramificações, nós usamos os prefixos orto, meta e para indicar a posição de duas ramificações. Nesse caso, nós temos o quê? Uma cadeia carbônica principal que está aqui no anel aromático, né? Uma ramificação que é o grupo funcional hidroxila e outra ramificação que é o grupo metil. Portanto, nós temos duas ramificações no anel aromático. Nós podemos usar esses prefixos para indicar a posição delas. Nesse caso, o metil
está em que posição em relação ao hidróxido? A hidroxila está na posição para. Portanto, a gente também poderia chamar esse cara de para. Desculpa, tá? Está na posição orto. Vou corrigir. A gente pode também chamar esse cara de orto hidroxibenzeno. Desculpa. Ortometil hidroxibenzeno. Era isso que eu queria falar. Ortometil hidroxibenzeno. Então, esses três nomes são válidos, tá? 2-metilbenzenol, 2-metil-hidroxibenzeno ou ortometil-hidroxibenzeno. Beleza, pessoal? Como vocês estão vendo, a nomenclatura dos fenóis é bastante simples também, beleza? Vamos agora resolver outros problemas, tá? Entre os problemas selecionados, vamos resolver agora os da questão 3, beleza? O que a questão 3 pedia? Dadas as fórmulas estruturais dos éteres descritas a seguir, classifique o éter quanto as cadeias carbônicas ligadas ao oxigênio, ou seja, se é um éter simétrico ou assimétrico, e quanto à natureza das cadeias carbônicas ligadas ao oxigênio. Se a gente tem um éter alifático, aromático ou misto. E, finalmente, para dar o nome de cada um dos compostos. Beleza? Vamos resolver. Entre os selecionados, eu vou colocar aqui o item B da questão 3, beleza? Vocês estão vendo aqui no item B que a gente tem, ó, este éter aqui, ó, esse éter aqui, esse éter que tem uma cadeia carbônica com carbono de um lado do oxigênio, 2 e 3 carbonos do outro lado, né? Beleza, beleza. Agora eu vou ampliar aqui no quadro, vou desenhar a fórmula estrutural. Como é que vai ficar a classificação? Como é que vai ficar o nome? Ó, deslocado, vou centralizar. Ótimo. Primeiro, a gente está falando de um éter, é porque tem um oxigênio ligado a uma cadeia carbônica de cada lado. Então a gente tem um éter. Beleza. Como vocês estão vendo, do lado esquerdo a cadeia carbônica é totalmente diferente do lado direito. Portanto, a gente tem um éter assimétrico. Além disso, as duas cadeias carbônicas são abertas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Portanto, é um éter assimétrico e alifático, né? Pronto, classificamos aí o éter. Agora, como é que vai ficar o nome? A gente sempre dá o nome do éter olhando a cada cadeia e identificando quem é a cadeia maior e quem é a cadeia menor. A cadeia menor está na cara que é essa daqui da esquerda, porque só tem um carbono. E a cadeia maior é essa daqui da direita, porque tem 3, né? 3 carbonos. Então, como é que vai ficar o nome do éter? Sempre o nome do éter vai ser alguma coisa oxi, né? Outra coisa que termina com O, né? Então, o primeiro nome é o número de carbonos da cadeia menor com o sufixo oxi. A cadeia menor tem quantos carbonos? 1. Então vai ficar
o prefixo de um, met. Met mais oxi, metoxi. E o segundo nome? É o nome da cadeia maior. Quantos carbonos tem a cadeia maior? 3 átomos de carbono. Portanto, prefixo próprio só tem ligações simples em fixo an. E como eu acabei de falar, termina com o, o nome. Logo, esse éter aí é o metoxipropano. Acabou. Simplesmente isso. Beleza, pessoal? Muito simples também como é que a gente dá a nomenclatura de um éter. Identifica a cadeia menor, identifica a cadeia maior. O primeiro nome é o número de carbonos da cadeia menor, como prefixo, e o sufixo oxi. E o segundo nome é o nome da cadeia maior. No caso, tem 3 carbonos, então é o propano. Finalmente, juntando os dois nomes, fica metoxipropano, pessoal. Muito simples também. Beleza, entendido o item D, vamos partir agora para o item E dos éteres. A gente tem, ó, essa fórmula estrutural aqui para classificar e dar um nome. Então vamos lá. Questão 3, item E. É um éter, vou desenhar a fórmula estrutural aqui no quadro. Vou centralizar um pouquinho, ficou um pouco deslocado. Pronto, está aqui. Agora eu vou mostrar o quadro todo. E a gente tem aqui, ó, a fórmula estrutural do nosso éter. A primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar, né? Primeiro, a gente sabe que é um éter porque tem um oxigênio, né? Ligado com uma cadeia carbônica de cada lado. Então, a gente tem um éter. Esse éter é simétrico ou assimétrico? Como a gente está vendo, ó, a cadeia da esquerda não tem nada a ver com a cadeia da direita. Portanto, a gente está falando de um éter assimétrico. E a gente está falando de duas cadeias carbônicas abertas. Portanto, é um éter assimétrico e alifático. Beleza? Éter assimétrico e alifático. Agora, como é que vai ficar o nome? Como eu falei, o nome sempre vai ser primeiro nome com o prefixo oxi e o segundo nome é o nome da cadeia maior, certo? Quem é a cadeia maior? É essa daqui da direita, né? Tem 3 átomos de carbono. Tem a cadeia menor, essa cadeia carbônica da esquerda, né? Tem um átomo de carbono só. Beleza. Então você pega, para dar o primeiro nome, o número de carbonos da cadeia menor e o sufixo oxi. Como só tem um carbono na cadeia menor, o prefixo é met. Met mais oxi, metoxi, né? E o nome da cadeia maior, como é que fica? Bom, antes de dar o nome, vamos prestar atenção que aqui tem, ó, uma ligação dupla. E a gente tem que numerar os carbonos, né? A gente vai numerar aqui da esquerda para a direita. A ligação dupla está no carbono 1. Bom, o prefixo de 3 carbonos é prop, né?
A ligação dupla está no carbono 1, então a gente coloca 1 e o infixo em de ligação dupla. E finalmente o sufixo O. Então a gente tem o metóxi próprio 1-eno. Esse que é o nome desse éter aí. Beleza? Também muito simples. Sempre acompanha a mesma regra. Identifica a cadeia menor, identifica a cadeia maior. O primeiro nome é o prefixo da cadeia menor com o sufixo oxi. E o segundo nome é o nome da cadeia maior. Pronto. Já deu o nome do seu éter. Beleza? Muito simples, como vocês estão observando aí. Então, a questão 3 só trata de éteres. A gente resolveu 2 itens. Vamos agora partir para a questão 4, tá? Vou resolver aqui os itens A, B e C, na verdade. Os itens B e C da questão 4, tá? Então, eu vou colocar aqui a fórmula estrutural e aí a gente vai ler o enunciado, o item B primeiro. O que diz aí? Questão 4 diz o seguinte, né? Dê o nome dos seguintes compostos orgânicos oxigenados. Simplesmente isso, na bucha, né? Então, o item B é esse composto que tem essa fórmula estrutural. Vamos ver como é que vai ficar o nome desse cara, né? Vou expandir aqui o quadro. Pronto, aqui, ó. O que é que a gente tem aí? Primeira coisa, você bate de cara com a fórmula estrutural, aponta para ela e olha aqui que tem, ó, esse grupo aqui, ó. Esse grupo que tem um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com o hidrogênio. O nome desse grupo é formila. Se você está vendo que é uma formila, você já sabe que essa função orgânica é um aldeído. Beleza, pessoal? Um aldeído. Identificou o grupo, sabe que é um aldeído, agora você vai dar o nome. Você faz o seguinte, identifica a cadeia carbônica principal. Aqui. É a única que tem, né? Identificou a cadeia carbônica principal, agora é numerar. E você sempre enumera do carbono mais próximo da função. A função já está aqui dentro desse quadrado verde que eu marquei. Então, vou numerar a partir daqui, da direita para a esquerda, né? Eu tenho 2 carbonos. Como é que fica, então? O prefixo é et. Os carbonos fazem ligação simples entre si. Então, o infixo é an. E como a gente tem um aldeído, o sufixo é al. Logo, a gente está falando da fórmula estrutural do etanol. Simples assim, né, pessoal? Muito simples como a gente resolve esses exercícios. Beleza? Segue o passo a passo. Identifica a função, identifica a cadeia carbônica principal, numera a cadeia carbônica principal, dá o prefixo, infixo, sufixo, acabou. Aí o nome etanol. Beleza, pessoal? Então agora resolvemos o item B, vamos resolver o item C. Vou desenhar a fórmula estrutural desse cara.
Beleza, aí vou expandir aqui o quadro para todo mundo ver como a gente vai resolver. É uma função orgânica oxigenada, porque, como a gente está vendo aqui, tem um oxigênio, né? A primeira coisa que a gente faz é... olha aqui, ó, para esse oxigênio e identifica qual que é a função, beleza? Todo mundo vai lembrar que essa função, que é o oxigênio fazendo ligação dupla com carbono, é a carbonila, beleza? Portanto, a função que a gente tem representada, a função orgânica aí, nessa substância, é uma cetona, certo? Trata-se de uma cetona. Esse composto aqui é uma cetona. Ok. Como é que vai ficar o nome dessa cetona? Primeiro a gente identifica a cadeia carbônica principal. Aqui, né? A cadeia que contém a carbonila pendurada nela, né? E tem o maior número de carbonos possível. Como a gente está vendo, sobrou uma ramificação ainda aqui. Certo. Depois de identificar a cadeia carbônica principal, a gente numera. A gente numera sempre do carbono mais próximo da função. Nesse caso é o carbono da esquerda. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então a gente tem aí a cadeia com 5 carbonos. Então como é que fica o nome da cadeia principal? O prefixo é pente, porque tem 5 carbonos. Os carbonos entre si, aqui ó, só fazem ligações simples. Então o infixo é an. E antes da gente dar o sufixo, que indica a função orgânica, a gente tem que apontar o carbono e que a carbonila está pendurada. Está pendurada no carbono 2. Então vai ficar pentan 2 ona, né? Ona que é o sufixo da cetona, beleza? Como a gente tem a ramificação, a gente coloca a ramificação antes. Ramificação no carbono 4 vai ficar 4 metil pentan 2 ona. Simplesmente isso, pessoal. Como vocês estão vendo, é muito simples. Se você segue a receita do bolo, não tem como errar. Beleza? Então, feitos os dois exercícios aqui da questão 4, para finalizar, vamos partir para a questão 5. Tudo bem? A questão 5 que pede a representar a fórmula estrutural das seguintes substâncias. Aí a gente vai fazer o contrário. Em o nome, a gente vai dar a fórmula estrutural. Entre alguns selecionados, eu vou começar pelo item E da questão 5. Tá? O item E é esse aqui, ó, que a gente vai dar a fórmula estrutural do 3-metil-hexantresol. Gente, não tem erro. Vou só anotar aqui para todo mundo ir acompanhando no quadro. Vou expandir o quadro agora. Beleza. Então, a gente está falando aqui do 3-metil-hexantresol, certo? Primeira coisa que você faz, você olha para a cadeia principal. Está aqui, ó. É o hexantresol. Ó. Prefixo. Hex, então tem 6 carbonos. Você distribui 6 carbonos aí. Beleza, distribui 6 carbonos. O infixo é 1, né?
Então a gente vai unir os carbonos por ligações simples. E a gente tem o sufixo "ol", que indica uma hidroxila de álcool, né? Pendurada no carbono 3. Então eu conto 1, 2, 3 e penduro a hidroxila aqui. Já era. Aqui pendurada a hidroxila. Em relação à ramificação, a gente tem um grupo metil pendurado no carbono 3 também. Então aqui no carbono 3 eu vou pendurar um grupo metil, CH3 aqui. Beleza? O que falta? Preencher as ligações de carbono que faltam com hidrogênio. Então esse carbono tem uma ligação, faltam 3 para preencher as 4, eu coloco 3 hidrogênios. Esse outro carbono, faltam 2, coloco 2 hidrogênios. Nesse carbono já está fazendo as 4 ligações. No outro, 2. No outro, 2. E no último, 3, né? Pronto. Aqui a fórmula estrutural do 3-metil-hexan-3-ol. É passo a passo. Também é mais receita de bolo ainda. Você olha para o nome da cadeia carbônica principal e vai destrinchando prefixo, infixo, sufixo, a posição do grupo representado no sufixo, nesse caso ol é de álcool, então o grupo funcional é uma hidroxila. E finalmente você posiciona a ramificação. O resto é só preencher com o átomo de hidrogênio e acabou, gente. É muito simples, beleza? Então, o item E está resolvido. Vamos partir agora para o item L, certo? O item L que está aqui, ó, o etoxietano. De novo, os éteres, né? Então, o item L é o etoxietano. Vou colocar aqui o nome, todo mundo vai acompanhar. Expandir aqui o quadro. Aqui é o etoxietano, né? Então, esse oxi aqui, no primeiro nome, já indica que é um éter, você já pendura aqui o oxigênio com as ligações dele. De um lado, você tem uma cadeia carbônica com prefixo et, logo são 2 carbonos. E do outro lado, etano, prefixo et, 2 carbonos também. No caso dessa segunda cadeia, só tem ligações simples, porque o prefixo é 1. O que falta fazer? Preencher com átomos de hidrogênio. E aqui, na primeira cadeia, a mesma coisa. E acabou, gente. Esse aí é o etoxietano. A gente precisava da fórmula estrutural. Viram como é muito simples? O etoxietano, que aliás era um dos éteres mais utilizados como anestésicos locais, né? Por muito tempo se usou o etoxietano, que a gente conhecia simplesmente como éter, né? É o éter mais comum. E atribuía-se a ele, né, ao etoxietano, ao éter, como se fosse capaz de adormecer uma pessoa, né? Toda aquela cena de sequestro, em que o sequestrador asfixia uma pessoa com um pano molhado de éter. Aquilo lá é mentira, tá? O etoxietano, como grande parte dos éteres, é muito volátil e, portanto, não tem quantidade suficiente para adormecer uma pessoa assim na hora. Então, gente, essa
é a fórmula estrutural do etoxetano. E para finalizar na aula de hoje, vamos para o item Q. Tá? O item Q, que é o metametilfenol. Está aqui, ó. Metametilfenol. Anotei aqui no quadro, agora vamos resolver, né, galera? Vamos ampliar aqui o quadro. Metametilfenol. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para a cadeia principal. A cadeia principal está aqui, ó. Fenol. E essa cadeia principal, ela já aponta qual que é a função orgânica, né? A função orgânica é o quê? O fenol. O fenol nada mais é que um benzeno, né? Ou seja, um anel aromático. Aqui o anel. Ligado com o grupo hidroxila, né? Por isso que tem esse sufixo ol, né? Pronto, aqui o fenol. A gente tem a ramificação metil. Metil está pendurado na posição meta. Qual que é a posição meta? A posição meta é aqui? Não, essa aqui é a posição orto. A posição meta é essa aqui. Se fosse a posição para, seria o outro átomo de carbono. Portanto, pendurei o grupo metil no carbono de posição meta e acabou. Essa é a fórmula estrutural do metametilfenol. Como é que a gente fez? A gente olhou para a cadeia carbônica principal. Aí, o nome de fenol. O que é o fenol? Núcleo aromático, uma hidroxila pendurada. Pronto, já está montado essa parte da molécula. Tem uma ramificação metil, onde ela está pendurada na posição meta. A gente encontra a posição meta e pendura o grupo metil. Acabou. Essa aqui é a fórmula estrutural do metametilfenol. Beleza, gente? Então por hoje é só. Eu vou, assim que subir esse vídeo, enviar outro exercícios, que já estava pronto, este exercícios 9, sobre a parte de ácidos carboxílicos e derivado de ácidos carboxílicos. Na quarta-feira, eu vou enviar para vocês o exercício avaliativo e espero que todo mundo tenha praticado o suficiente para se dar bem. Quem não tiver praticado, que pratique. A gente está aí para isso, para tirar todas as dúvidas. E quem já tiver, pratique de novo, porque mesmo que tenha entendido, o processo ensino-aprendizado à distância é complicado, ainda mais se não for planejado como foi. Mas eu confio em vocês e, de novo, parabéns para todo mundo que acompanhou até aqui. Com todos um ótimo estudo. Estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas, beleza? Bom dia, boa noite, boa madrugada. Até a próxima.